E o que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho no grego é uma boa nova. Boa nova por quê? Porque eu e vocês somos, péssima é pouco para o que nós somos. A Bíblia diz que Deus criou o universo, tudo muito bom. E naquele universo que Ele criou um jardim, colocou o homem e a mulher, e deu uma ordem para eles, e eles desobedeceram, eles se rebelaram. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dele, são rebeldes desde que nascem, eu e vocês. Nós nascemos em pecado, não há mais nada que nós possamos fazer. Mesmo que eu e vocês nunca mais cometamos nenhum pecado, o que é impossível, nós já estamos condenados, porque nascemos em pecado. Não adianta tentar obedecer aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, e etc. Não adianta. A única coisa que pode mudar é o Evangelho, que transformar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Deus se fez homem na pessoa de Cristo. Ele obedeceu tudo. Ele obedeceu toda a lei, ele nunca cometeu nenhum pecado. E ele morreu na cruz por pecadores. Por quantos? Por todos aqueles que creem na sua morte, na morte de Cristo. Mas como é que eu sei? Eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, você se arrepende dos seus pecados. Se você crê em Jesus, quando for confrontado com o pecado, é verdade, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Se você creu em Cristo, você se arrependeu dos seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados. E você quer andar com Cristo. Evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. Se eu e vocês cremos no que Jesus fez, nós somos filhos. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos deu sentido, significado e esperança. Fora de Cristo, ninguém, nem nada, nenhuma religião, nem dinheiro, nem poder, nem conhecimento, nem cultura, nem nada pode dar esperança. Só Cristo é o Evangelho, e eu espero que você creia. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele a você o Evangelho. Entenda, o Evangelho não tem nada a ver com religião. Hoje nós vivemos não pelo que vemos, vivemos pela fé. O que nós podemos aplicar disso que nós lemos e vimos? Primeiro, irmãos, a importância da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus diariamente. Deus só tem um meio para falar conosco, é por meio da sua palavra. Mas você é pastor, você está falando? Sim, mas como é que você vai saber se eu estou falando verdade ou não, se você não olha para a palavra? Como é que você vai confrontar quem quer que seja se você não examina a palavra? E o Evangelho de João é palavra de Deus. E nós precisamos de toda a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós precisamos da palavra cada vez mais. Algo que nós podemos entender, e para nós, às vezes eu conversando com alguns irmãos, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, e às vezes ouvimos verdades da palavra, nós vemos que, por um lado eu estou tão distante, e quanto mais você conhece a Cristo, mais você vê que, diante de nós aqui, a gente pode estar até bem, mas diante da santidade de Deus, ninguém está bem. Ninguém obedece plenamente os mandamentos de Deus, ninguém. E é bom nós olharmos e vermos como Deus amou Pedro, mesmo ele sendo quem ele era. Isso serve para nós, não justificativa para o pecado, mas saber, Senhor, eu ainda peco, eu tenho pecado, às vezes eu tenho errado, eu tenho sido derrotado, tem misericórdia. Sim, meu filho, eu tenho misericórdia de você, como eu tive de Pedro, e como eu tenho de todos os meus. Entenda, não é pretexto para o pecado, mas é o reconhecimento de que nós somos como Pedro. Mas se nós reconhecemos e nos arrependemos, há perdão, perdão, perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outra coisa que nós precisamos aprender, Deus trata individualmente com cada um dos seus. E é muito importante que eu e vocês saibamos o que está acontecendo novamente na minha e na sua vida agora. Deus tem propósitos. Você pode até não entender o porquê, mas Ele tem propósito, formar o caráter de Cristo. E como eu e vocês reagimos àquilo que Deus traz,
nós estaremos vendo se Cristo está sendo formado em nós ou não. Eu tenho falado várias vezes, estudando o segredo do contentamento. Todos nós que estamos nos grupos, estamos estudando o livro. Todos nós estamos sendo confrontados com muitas vezes que nós colocamos o nosso contentamento em pessoas, em coisas, sendo que o nosso contentamento só pode ser real em Cristo. E não importa o que aconteça, mesmo que a gente perca tudo e todos, nós podemos estar contentes e devemos estar contentes somente em Cristo. Esse é o processo de Deus tratar conosco. E Ele vai fazer isso. Então, como é que está na sua vida? O que Deus quer tratar com você agora? No que você está passando? Não sei o que é, mas como é que você está reagindo? Você está reagindo quando a palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus? Em tudo. Você está vendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, mas todas as coisas, como se fossem só as coisas boas, por que todas? Então são todas. Senhor, eu não entendo, está doendo, é verdade, dói, Senhor, mas me capacita a te glorificar na minha ação, na minha reação. Deus trabalhou com Pedro, e nós vemos isso em Pedro. Pedro morreu crucificado por amor a Cristo. Está trabalhando na sua vida? Deus tem um jeito para trabalhar com cada um dos seus. E a gente tem que tomar cuidado. Mas está fazendo isso, aquilo. Não, comigo como é que está sendo? E por último, nossa esperança. Né, irmão Sérgio? Nossa esperança é a volta do nosso Senhor. João escreveu isso aqui. Pouco tempo depois morre. E hoje ele está com Cristo. Mas não está no estado que Deus planejou e vai concretizar. É quando Cristo voltar para buscar os seus. O João, que agora está em espírito e alma na presença do Senhor, vai receber um corpo glorificado, onde nunca mais nós vamos ter as lutas que nós temos hoje. E está para sempre com o Senhor. Nós terminamos de meditar no Evangelho. E enquanto estivermos vivendo aqui, nós vamos meditar na palavra sempre. E o consolo que ela traz para nós, filhos, é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto isso, que Ele nos conceda a graça de nós vivermos vidas santas, que o glorifiquem onde Ele nos colocar. Cada um de nós tem o seu contexto, a sua realidade, as dificuldades, lutas. Que o Senhor conceda a graça de nós testemunharmos que Ele faz a diferença. Que não importa o que aconteça, Cristo é a nossa vida. E Ele nos capacita a honrá-lo. Aí se eu errar, nós temos perdão. Como Deus perdoa Pedro, Ele nos perdoa em Cristo. Amém. Te damos graças, Senhor, pela sua palavra. Te damos graças porque o Senhor usou o seu filho, João, tão falho. E o Senhor o capacitou pelo teu Espírito para escrever esse texto que nós meditamos. Te damos graças porque o Senhor usou o teu filho Pedro, tão falho. Te damos graças porque o Senhor usou o teu filho Paulo, tão falho. Te damos graças porque o Senhor usou cada um dos teus filhos que escreveu os textos da tua palavra, tão falhos. Te damos graças porque, apesar de nós, o Senhor continua trabalhando conosco. Nosso desejo é que o Senhor venha moldar Cristo em nós. E mesmo que doa, o Senhor continue moldando Cristo em nós. Nos dê a compreensão do teu governo sobre a vida de cada um dos teus filhos. E para aqueles que estão aqui que não receberam a Cristo, não creram no Evangelho, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Santo Espírito, revele Cristo. Te damos graças pela tua palavra, o privilégio que nós temos de meditar na tua palavra. Em nome de Jesus, amém.